Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, é um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Valoria postava-se na bancada do laboratório com seus fios bioluminescentes brilhando num violeta calmo e constante. A pesquisadora fúngica, com seus 10 metros de altura, movia-se com graça precisa ao ativar a câmara de análise de DNA. Seus dedos longos e delicados manipulavam os controles cristalinos e a máquina ganhava vida com um suave zumbido, a luz azul inundando o cubo de vidro. Gru observava de sua posição perto da estação de monitoramento de contenção. Seus olhos âmbar brilhavam firmes e quentes enquanto ele examinava a configuração. O especialista em segurança, com seu 50 metros de altura, mantinha-se em uma quietude meditativa absoluta enquanto revisava os recipientes selados. Seu corpo musculoso cinza escuro parecia talhado em pedra, mas organicamente crescido. Ele já havia testemunhado centenas de testes xenobiológicos realizados naquela nave de pesquisa, e este prometia ser rotineiro. Meridian movia-se pelo laboratório com fluidez, preparando as câmaras de coleta de espécimes. A forma semi-transparente do pesquisador aquático, com seus 10 metros de altura, continha um fluido azul petróleo rodopiante que se movia em ondas calmas e gentis. Correntes bioluminescentes internas fluíam como padrões de luz subaquática visíveis através de sua membrana transparente. As 4 cristas cheias de fluido ao redor do crânio de Meridian pulsavam suavemente com luz azul esverdeada enquanto se concentravam na preparação do protocolo. O compartimento do laboratório era frio e estéril. Iluminação fluorescente branca e azul inundava o ambiente a partir de arranjos aéreos, projetando sombras nítidas sobre superfícies metálicas polidas. Recipientes de espécimes alinhavam as paredes em perfeita organização. Displays de análise de amostras brilhavam suavemente em cada estação. Equipamentos zumbiam em ritmo sincronizado, criando uma impressão de eficiência e controle praticados. Valoria virou-se em direção à entrada, onde 2 figuras humanas em trajes brancos de proteção contra risco biológico se aproximavam da área de testes. Nolan caminhava com confiança inconsciente, mesmo no traje volumoso. Seu corpo atlético movia-se suavemente pelo chão do laboratório. Seus cabelos castanho escuros eram visíveis acima da gola do traje. Seus olhos registravam apenas um interesse casual no procedimento à sua frente. Tisa seguia Nolan com uma postura graciosa e atenta. Seu traje de proteção branco ajustava-se perfeitamente e profissionalmente. Seus cabelos castanho-dourados estavam presos em uma trança eficiente e prática. Seus olhos grandes e expressivos mostravam concentração focada e processamento cuidadoso e pensativo. Ela se movia com visível cautela, estudando os equipamentos do laboratório ao seu redor. Os fios de Valoria brilharam ligeiramente num padrão de boas-vindas caloroso. Sua bioluminescência violeta pulsou com algo que se aproximava de entusiasmo ao gesticular para ambos os humanos em direção à câmara de análise. Sua boca estreita abriu-se com fibras, separando-se verticalmente. Bem-vindos ao protocolo de análise de espécimes xenobiológicos, disse Valoria, sua voz com múltiplos tons harmônicos sobrepostos. O processo é inteiramente rotineiro e completamente não invasivo. Estamos simplesmente extraindo e analisando amostras de DNA para entender a estrutura biológica humana basal. O teste leva aproximadamente 5 minutos e não envolve desconforto ou sensação. Nolan assentiu confiantemente sem realmente ouvir a explicação completa. Ele havia se voluntariado para este programa de testes semanas atrás e o via como um procedimento científico direto, nada mais. Ele se aproximou da câmara de análise e olhou para o equipamento com interesse casual. Então, eu só fico aqui, certo? Perguntou. As cristas de Meridian tremeram com uma leve energia nervosa. Seu fluido interno piscou brevemente com um toque de roxo. Eles gesticularam em direção à câmara com uma mão elegante e com membranas. Sim, a coleta da amostra de DNA é totalmente automatizada. Você ficará no centro e os lasers de extração adquirirão amostras celulares basais da pele exposta. O processo é indolor e não invasivo. Ótimo, disse Nolan, entrando na câmara de análise de vidro. Ele se posicionou no ponto central marcado no chão. Seu traje de proteção branco refletia a iluminação interna brilhante da câmara. Ele ficou com uma facilidade casual, como se estivesse esperando por uma consulta médica de rotina. Tissa observava de fora da câmara, com visível concentração. Seus olhos grandes e expressivos acompanhavam cada movimento. Ela havia lido a documentação do protocolo 3 vezes antes de chegar e ainda tinha dúvidas sobre as implicações fundamentais do que estavam fazendo. Valoria moveu-se em direção à estação de controle fora da câmara. Seus dedos longos e precisos dançaram sobre os controles cristalinos, ativando a sequência de extração automatizada.
Fios bioluminescentes percorriam seu corpo, brilhando com concentração focada. A máquina respondeu com um suave zumbido que gradualmente aumentou em tom. Gru permaneceu absolutamente imóvel em sua estação de monitoramento. Seus olhos âmbar acompanhavam cada leitura que aparecia em seus displays. Seu corpo musculoso cinza escuro não mostrava tensão alguma, nem preocupação. Ele já havia visto aquele equipamento funcionar 1000 vezes sem incidentes. Os lasers automatizados dentro da câmara ativaram-se com precisão gentil. Nolan não sentiu nada. O processo de extração foi completamente indolor, como prometido. Uma luz azul suave escaneou sua pele exposta, coletando material celular com precisão microscópica. Leituras começaram a rolar pelas telas de display de Floria em colunas organizadas de dados genéticos. Floria estudou as leituras iniciais com seus 4 olhos compostos, processando informações em múltiplos níveis simultaneamente. Seus fios piscaram uma vez, apenas um breve momento de mudança de cor de violeta para ligeiramente laranja. Ela piscou todos os 4 olhos em sequência e olhou novamente para os dados. As leituras já estavam registrando como impossíveis. Isso é incomum, disse ela, sua voz harmônica carregando uma nota de interesse clínico. Seus fios voltaram a brilhar num violeta constante, mas não retornaram ao brilho calmo e relaxado que ela demonstrara momentos antes. O violeta agora carregava um tom quase imperceptível de laranja. A preocupação começava a se manifestar. Tissa inclinou-se para a frente, seus olhos grandes e expressivos arregalando-se de curiosidade. O que você quer dizer com incomum? Perguntou ela, sua voz carregando uma preocupação genuína e inocente. Há algo de errado com o DNA dele? O escaneamento a laser dentro da câmara continuou seu ciclo automatizado. Mais pontos de dados se acumularam. Os números tornaram-se cada vez mais estranhos. Marcadores genéticos apareceram em combinações que não deveriam existir. De acordo com a teoria xeninobiológica estabelecida, sequências de aminoácidos se torciam em padrões que violavam os princípios fundamentais da bioquímica. Os olhos âmbar de Gro piscaram. Apenas um minúsculo momento de aumento de brilho. Algo nos dados havia sido registrado como não padrão. Seu corpo musculoso cinza escuro permaneceu perfeitamente imóvel, mas seus olhos agora liam claramente informações de múltiplas telas de monitoramento com foco intenso. O fluido interno de Meridian começou a rodopiar com energia ligeiramente aumentada. Seu brilho azul petróleo calmo piscou brevemente em direção ao roxo. As 4 cristas cheias de fluido ao longo de seu crânio começaram a pulsar mais rapidamente, com a bioluminescência azul esverdeada acelerando seu ritmo. Algo nas leituras havia acionado protocolos de alerta na mente do pesquisador aquático. A própria estrutura do DNA parece completamente normal, disse Valoria cuidadosamente. Seus fios agora mostrando claros tons alaranjados, apesar de seu tom clínico neutro. No entanto, os padrões de estabilidade e as sequências de replicação estão exibindo características que não deveriam ser possíveis em nenhum organismo biológico conhecido. Nolan permaneceu calmamente na câmara, completamente alheio a qualquer coisa incomum que estivesse ocorrendo. Ele se voluntariou para ser testado e estava sendo testado. O procedimento estava acontecendo exatamente como ele esperava. Ele não sentiu nada incomum. Tudo parecia bem. O que você quer dizer com não deveria ser possível? Perguntou Tissa, sua expressão pensativa mostrando que ela já estava processando as implicações do que essa afirmação significava. Como se o DNA dele estivesse quebrado. Não quebrado. Corrigiu Valoria cuidadosamente. Seus fios agora exibiam uma coloração laranja distinta misturada ao violeta. Os fios bioluminescentes corriam mais rápido por seu corpo, mostrando sinais claros de aumento de processamento interno e preocupação crescente. O DNA está funcionando. Ele está realizando replicação biológica e codificação de informações em níveis aceitáveis. O problema é que, de acordo com toda a física e lei biológica conhecidas, ele não deveria ser capaz de funcionar de forma alguma. Os lasers da câmara completaram sua sequência primária de extração e desligaram. A suave luz azul interna desvaneceu-se. Nolan saiu da câmara com confiança casual, ainda completamente alheio a qualquer anomalia detectada. Então, como eu me saí? Perguntou com um tom de quem pergunta sobre resultados de exames de rotina. Valoria não respondeu imediatamente. Seus dedos longos e precisos pairavam sobre seus controles cristalinos, enquanto ela estudava o conjunto completo de dados, agora totalmente baixado, em seus sistemas. Linhas de dados rolavam pelas telas, em colunas organizadas. Cada nova linha de informação era progressivamente mais estranha que a anterior. Combinações genéticas que violavam a teoria estabelecida, padrões bioquímicos que dobravam as leis fundamentais da biologia molecular. Tissa, Meridian, disse sua voz como água fluindo sobre pedras lisas. Por favor, entre na câmara agora. Precisamos adquirir amostras comparativas.
Tisa assentiu com atenção focada e entrou na câmara de análise com os mesmos movimentos graciosos e cuidadosos que usava em todas as suas ações. Ela se posicionou no ponto central e esperou. A porta da câmara fechou-se atrás dela com um suave silvo pneumático. Valoria reativou a sequência de extração automatizada. Seus fios agora exibiam uma coloração laranja distinta, com apenas um leve violeta restante. Os padrões bioluminescentes aceleravam por todo o seu corpo em padrões que sugeriam processamento rápido de informações e preocupação crescente. Gru havia-se movido de sua quietude meditativa. Seus olhos âmbar agora varriam entre múltiplas estações de monitoramento com foco rápido e súbito. Seu corpo musculoso cinza escuro permaneceu fisicamente imóvel, mas seus olhos estavam claramente rastreando fluxos de dados com intensa concentração. Algo nos padrões estava acionando seus protocolos de segurança. A sequência de extração a laser começou a escanear as amostras biológicas de Tisa. As leituras apareciam nos displays de Valoria em tempo real. Os primeiros resultados chegaram e os fios de Valoria piscaram através de uma rápida mudança de cor de laranja de volta para violeta e depois ciclando imediatamente novamente para laranja, à medida que novos pontos de dados impossíveis se acumulavam. Isso não é possível, disse Valoria, sua voz harmônica carregando a primeira nota clara de alarme. Os padrões genéticos são completamente diferentes do espécime masculino, mas igualmente impossíveis. O DNA humano não deveria ser capaz de existir em qualquer forma que permita a replicação biológica funcional no nível celular que essas amostras estão exibindo. Tisa permaneceu calmamente na câmara, completamente alheia ao que as leituras estavam sugerindo. Ela havia respondido aos anúncios de recrutamento para o programa de testes xenobiológicos porque precisava da compensação em créditos e o trabalho parecia direto. Ela ficou esperando o procedimento concluir. O escaneamento a laser continuou seu ciclo automatizado preciso. Cada novo ponto de dados confirmava a impossibilidade anterior. A informação genética estava embaralhada de maneiras que não deveriam permitir sistemas biológicos funcionais. No entanto, ambos os espécimes humanos estavam de pé, vivos, respirando e exibindo funções biológicas normais em direta contradição com o que seu DNA dizia sobre sua viabilidade biológica. O fluido interno de Meridian começou a agitar-se com visível turbulência. O brilho azul petróleo calmo mudou para roxo, e as cristas ao longo de seu crânio pulsavam rapidamente com bioluminescência azul esverdeada agitada. O pesquisador aquático estava experimentando claros sinais de alarme e pânico crescente, manifestando-se como mudanças físicas em sua forma transparente. Gro moveu-se em direção à câmara de análise com um movimento controlado e súbito. Seus olhos âmbar brilharam brevemente em direção ao laranja enquanto ele ativava os protocolos de monitoramento de emergência. Seu corpo musculoso e escuro demonstrava uma prontidão súbita, apesar da sua rigidez anterior. As pontas dos seus dedos, achatadas, estenderam-se e enrijeceram, como se preparassem para uma resposta física imediata, caso necessário. O escaneamento a laser completou sua sequência e as luzes da câmara diminuíram. Tisa saiu com o mesmo movimento gracioso e atento com que entrou. Parecia ilesa e inalterada pelo procedimento. Olhou para Valoria com olhos curiosos e interrogadores, aguardando os resultados. Os fios gloriosos tinham agora uma coloração predominantemente laranja. Restava apenas violeta espalhado, como brasas moribundas num fogo. Seus dedos longos e precisos tremiam levemente enquanto pairavam sobre os controlos cristalinos. Sua boca estreita entreabriu-se numa expressão que poderia ter sido de profundo alarme, se a sua espécie expressasse emoção através de feições faciais. Ambas as amostras exibem configurações genéticas que violam leis bioquímicas fundamentais, disse Valoria, sua voz harmônica rachando com tons discordantes, sugerindo angústia emocional. As sequências de DNA não deveriam permitir reprodução celular viável, não deveriam permitir sistemas biológicos funcionais, não deveriam permitir pensamento consciente, movimento ou respiração básica. No entanto, ambas as amostras estão vivas e a funcionar normalmente, apesar de terem estruturas biológicas que, por todas as leis da genética molecular, deveriam ser completamente inviáveis. Nolan inclinou a cabeça com curiosidade. Isso é mal? Perguntou com uma inocência completa e genuína. Ele não compreendia a ciência genética ao nível necessário para entender o que Valoria descrevia. Simplesmente sabia que se voluntariara para um teste e que o teste fora realizado. Mal é um termo subjetivo. Meridian disse que o seu fluido interno estava agora visivelmente agitado em padrões turbulentos. O brilho azul esverdeado tinha mudado quase completamente para púrpura e cinza escuro. As 4 cristas cheias de fluido pulsavam com bioluminescência azul esverdeada rápida e intermitente, indicando alarme severo. No entanto, a sua estrutura genética parece violar múltiplas leis fundamentais da física e da bioquímica. Você não deveria existir em qualquer forma que permitisse consciência ou função biológica.
Os olhos âmbar de Gro tinham mudado para um laranja brilhante. Seu corpo musculoso e escuro tinha enrijecido completamente. Suas pontas achatadas estavam estendidas e prontas. Sua superfície cinza fosca parecia endurecer ainda mais, como se estivesse a preparar-se para uma resposta imediata a uma ameaça. Algo nos dados tinha acionado seus protocolos de segurança para o estado de alerta máximo. Valoria desativou a câmara de análise e moveu-se para uma estação secundária, onde começou a executar subrrotinas de análise comparativa. Seus fios ciclavam rapidamente entre padrões laranja e violeta, como se seu corpo não conseguisse decidir qual resposta emocional era apropriada para a situação. Seus dedos longos e precisos moveram-se com súbita velocidade frenética pelos controlos. A leitura sugere que o DNA humano deveria ser completamente inviável, disse ela, as palavras saindo mais rápido agora, sobrepostas com discórdia harmônica. No entanto, ambas as amostras demonstram funcionalidade biológica completa. Seus sistemas celulares estão a realizar replicação. Seus sistemas neurais exibem processamento cognitivo. Seus sistemas cardiovasculares mantêm transporte de oxigênio viável. Eles são fundamentalmente impossíveis, mas fundamentalmente reais. Os olhos grandes e expressivos de Talisa arregalaram-se com súbita compreensão ao começar a apreender o que os investigadores estavam a dizer. Sua postura graciosa e atenta mudou à medida que a realização começava a manifestar-se. Seu cabelo castanho dourado pareceu mover-se ligeiramente enquanto ela inclinava a cabeça em questionamento confuso. — Então você está a dizer que estamos quebrados? Perguntou Tissa lentamente, processando a lógica. Ou você está a dizer que o seu entendimento da biologia está quebrado? O laboratório ficara subitamente silencioso, exceto pelo zumbido suave dos equipamentos. Os fios de Valoria pararam de ciclar entre cores e agora brilhavam num violeta pálido distintamente assustado, aproximando-se quase do branco. Gru permaneceu em sua postura tensa e pronta, seus olhos âmbar fixos em ambas as amostras humanas. O fluido interno de Vidian contraiu-se bruscamente para o centro de seu corpo, suas cristas achatando-se contra o crânio, sua bioluminescência diminuindo até mal ser visível. Algo fundamental tinha mudado no laboratório. Algo tinha ficado terrivelmente errado com a compreensão do que a biologia humana realmente representava. E os 3 investigadores alienígenas começavam a perceber que as amostras que acabavam de extrair de 2 humanos comuns revelaram informações que desafiavam tudo o que pensavam saber sobre como o universo funcionava. Os fios de Valoria irromperam em rápida e caótica ciclagem de cores. Violeta pálido cintilou para branco brilhante. Depois balançou de volta para um vermelho profundo. Seus padrões bioluminescentes aceleraram por toda a sua forma em padrões frenéticos, sugerindo sobrecarga cognitiva severa. Seus dedos longos e precisos moveram-se com velocidade desesperada sobre os controlos cristalinos, puxando camada após camada de dados de análise comparativa. As implicações são catastróficas, disse Valoria. Sua voz harmônica agora carregava discórdia distinta e tons estridentes misturados com frequências alarmadas mais profundas. Se a estrutura biológica humana viola a lei molecular fundamental, então a questão se torna: como a própria existência funciona quando um organismo biológico tão fundamentalmente impossível pode operar com função normal completa? Gru tinha ativado os protocolos de contenção total. Seu corpo musculoso cinza escuro permaneceu perfeitamente imóvel, mas seus olhos âmbar tinham mudado para um branco dourado brilhante, rastreando múltiplos fluxos de dados simultaneamente. Seus dedos grossos permaneceram estendidos e tensos nos painéis de controle de contenção. A quietude meditativa do especialista em segurança tinha se transformado em prontidão absoluta. Isolem as amostras imediatamente, disse Grok, sua voz rangendo como pedra. A anomalia biológica desconhecida apresenta ameaça potencial à integridade da nave. Eles não são uma ameaça, disse Meridian, seu fluido interno ainda turbulento, mas com um pouco menos de pânico. As cristas dos investigadores aquáticos começavam a erguer-se de suas posições contraídas. Eles são simplesmente humanos. Eles parecem não ter consciência de sua própria impossibilidade biológica. Nolan e Tissa trocaram olhares confusos. Eles tinham se voluntariado para um teste científico. Essa reação de 3 investigadores alienígenas era completamente inesperada. — O que está a acontecer? Perguntou Nolan, sua confiança casual mostrando as primeiras fissuras de preocupação genuína. Há algo errado com o teste? Os fios de bora pararam sua ciclagem caótica e agora exibiam um laranja profundo e estável, com tons violeta trêmulos. Ela virou-se para encarar diretamente ambas as amostras humanas. Seus 2 grandes olhos pretos e brilhantes focaram inteiramente nelas. Não há nada de errado com o teste, disse Valoria cuidadosamente. Seu DNA não deveria funcionar. Suas células não deveriam replicar. Seu cérebro não deveria processar pensamento. Seu coração não deveria bombear sangue. Você não deveria existir em nenhuma forma que permita a consciência ou o movimento. No entanto, você existe. Você está bem aqui.
Os olhos grandes e expressivos de Tissa estreitaram-se com concentração focada enquanto ela processava a implicação lógica. Mas nós existimos, disse ela lentamente. Estamos a pensar, a mover-nos e a respirar. Então, ou o seu entendimento da biologia está incorreto, ou algo mais está a acontecer que você ainda não compreende. O fluido interno de Meridian congelou a meio do turbilhão. Suas 4 cristas ergueram-se abruptamente contra o crânio, pulsando rapidamente com bioluminescência azul esverdeada intensificada. O pesquisador aquático moveu-se com urgente graça fluida em direção à estação de análise secundária. Ela está correta, disse Meridian urgentemente. Se as amostras estão a demonstrar viabilidade funcional completa, apesar de uma estrutura genética impossível, então o próprio universo não está a operar de acordo com as leis que acreditamos. Os olhos branco-dourados de Gru desviaram-se brevemente de volta para o âmbar brilhante, enquanto ele processava essa estrutura. Lógica. Seu corpo musculoso e escuro permaneceu tenso, mas sua expressão sugeria aceitação relutante. O especialista em segurança compreendeu que a ameaça que estavam a avaliar era muito maior do que uma simples anomalia biológica. Valoria moveu-se para a sua estação de análise primária e abriu uma análise abrangente que vinha executando por baixo de todos os outros dados. Linhas de cálculos de probabilidade, modelos teóricos e análises de reconhecimento de padrões percorreram múltiplos ecrãs, todos apontando para a mesma conclusão impossível. Os humanos não são a anomalia, disse Valoria, apontando para sequências genéticas brilhantes com um dedo trêmulo. Nós somos a anomalia. Nosso entendimento da lei biológica está incompleto, não incorreto. Os humanos evoluíram naturalmente dentro de um sistema planetário, operando de acordo com leis físicas que não descobrimos. Eles não violam a biologia molecular. Eles existem dentro de um quadro maior de lei biológica que abrange a bioquímica para além da nossa compreensão teórica. Os olhos de Tissa arregalaram-se com súbita clareza. Então a sua ciência está errada, disse ela lentamente. Não que nós sejamos impossíveis, mas o seu entendimento do que é possível é demasiado limitado. Precisamente, disse Valoria, seus fios agora brilhando num violeta estável com tons laranja cautelosos. Sua espécie evolui naturalmente de acordo com a lei física. Você não é anômala. Você é prova de que a biologia molecular abrange princípios que nunca descobrimos. Seu planeta inteiro representa dados biológicos que remodelarão nossa compreensão do universo para sempre. Grok parou de se mover em direção ao console de emergência. Seus olhos âmbar voltaram ao seu brilho estável e quente. Seu corpo musculoso e escuro relaxou de sua posição tensa. O especialista em segurança estava a começar a compreender que esta não era uma ameaça a ser neutralizada, mas uma realização que exigia a escalada imediata para a autoridade de comando. Precisamos de contactar o Conselho de Coordenação Galáctica imediatamente, disse Grok, sua voz retornando ao seu tom normal e rangente. Precisamos de relatar que a biologia molecular é muito mais complexa do que teorizado. A Terra deve ser marcada como prioridade de pesquisa científica, em vez de classificação de levantamento de rotina. Mas também devemos considerar os perigos de expor a localização da Terra a civilizações hostis que possam tentar explorar esta anomalia biológica. O fluido interno de Meridian assentou em padrões de turbilhão calmos, medidos. As cristas pulsavam com luz azul esverdeada estável, sugerindo processamento em vez de pânico. O pesquisador aquático compreendeu as implicações que se estendiam muito além desta nave de pesquisa e de seus parâmetros de missão atuais. Eles entenderam a responsabilidade que agora carregavam. A comunidade galáctica em geral deve entender que isto não é um evento de contaminação, disse Meridian, movendo-se em direção aos ecrãs de análise. Esta é a prova de que toda a nossa estrutura teórica requer reconstrução. Esta é a descoberta científica mais significativa da história registrada. A Terra não é uma ameaça. A Terra é uma professora. A Terra mostra-nos que sabemos muito menos do que acreditamos saber sobre a natureza fundamental da própria existência. Valoria abriu ecrãs adicionais mostrando dados de estrutura celular e mapeamento de vias bioquímicas. Seus fios mudaram de laranja para uma cor estranha, que parecia violeta e laranja simultaneamente, sem se misturar. O efeito visual era profundamente desorientador. A propriedade de reparo celular não deveria existir, continuou Valoria, analisando os dados com foco crescente. Respostas do sistema imunológico exibem capacidade adaptativa, sugerindo neutralização patogénica quase instantânea. Índices de neuroplasticidade indicam capacidade de aprendizado cognitivo que não deveria ser possível dadas as limitações genéticas aparentes. Tudo na biologia humana opera em níveis que não podemos explicar teoricamente. Sua capacidade de adaptação e sobrevivência é quase deliberada, como se o próprio universo os tivesse projetado para prosperar de maneiras que desafiam nossa compreensão. Nolan aproximou-se dos ecrãs de análise.
Sua confiança casual havia desaparecido completamente, substituída por alarme genuíno. Ele estudou as sequências genéticas, apesar de não ter treinamento em ciência genética. Os grandes e expressivos olhos de Tisa vasculhavam os dados com atenção analítica cuidadosa, processando implicações para além da simples análise biológica. Ela começava a entender que sua espécie representava algo muito mais significativo do que qualquer um na Terra jamais havia imaginado. Quantos humanos existem em seu mundo natal? Perguntou Meridian, virando-se subitamente para ambos com intensidade focada. O fluido interno dos pesquisadores aquáticos havia parado de agitar-se e agora fluía em padrões precisos e controlados. Aproximadamente 8 bilhões, disse Talisa incerta. Mais ou menos. Dependendo das taxas de natalidade e eventos de mortalidade atuais. O laboratório caiu em um silêncio profundo. Fios valoriosos mudaram de uma coloração simultânea violeta-laranja para um padrão completamente diferente. Eles ciclavam lentamente de branco pálido para um vermelho brilhante, em um ritmo quase hipnótico. Seus longos e precisos dedos pararam de se mover inteiramente. Seus olhos focaram em Tisa com uma expressão que poderia ter sido pavor existencial. 8 bilhões de organismos humanos, disse Valia, sua voz harmônica carregando subtons que soavam quase como medo. 8 bilhões de entidades biológicas que não deveriam existir de acordo com a lei molecular. 8 bilhões de violações fundamentais do princípio bioquímico, todas funcionando normalmente em um único sistema planetário. 8 bilhões de vidas impossíveis, vivendo sonhos impossíveis em um mundo impossível. Os olhos âmbar de Gro voltaram para o ouro branco. Seu corpo escuro e musculoso tensionou-se em padrões, sugerindo protocolos de ameaça renovados. Seus dedos grossos voltaram a espalhar-se em posições tensas. O especialista em segurança compreendeu o que essa realização significava para tudo. Todo o sistema planetário é impossível, disse Grok lentamente. Não apenas 2 espécimes. Um ecossistema planetário inteiro contendo organismos biológicos impossíveis. Se um ecossistema inteiro pode violar a lei molecular fundamental, então, ou a própria lei está incorreta, ou algo muito maior está ocorrendo, algo que não temos um quadro teórico para compreender. O fluido interno de Meridian começou a agitar-se novamente com turbulência visível. Suas 4 cristas pulsaram rapidamente com luz azul esverdeada agitada. Sua forma semitranslúcida pareceu contrair-se ligeiramente para dentro, como se instintivamente protegendo a biologia impossível de uma ameaça quantificada. Precisamos retornar ao centro de comando imediatamente, disse Meridian urgentemente. Esta informação deve ser escalada para o Comitê Consultivo Científico. Não podemos processar isso sozinhos. Nossa compreensão da biologia fundamental não está apenas incorreta, está catastroficamente errada. E todo o universo civilizado precisa entender isso antes de tomarmos decisões que possam ter consequências irreversíveis. O que você está vendo exatamente? Perguntou Nolan, sua confiança casual completamente desaparecida. Que os humanos não deveriam existir. Que somos algum tipo de erro. Os fios de valoria pararam de ciclar e agora brilhavam em um branco pálido constante, como o luar através da neblina. Seus longos e precisos dedos moveram-se lentamente pelos controles de cristal, como se estivessem se movendo através de algo mais pesado que o ar normal. Sua forma inteira parecia mover-se com uma lentidão deliberada e cuidadosa, como se o peso da realização tivesse se manifestado fisicamente. Vocês não são um erro, disse Valoria lentamente. Erros implicam criação executada incorretamente de acordo com a intenção. Vocês são a prova de que o próprio universo não opera de acordo com nenhuma lei que teorizamos. Vocês são a prova de que a existência é fundamentalmente mais estranha, e mais maravilhosa e mais incrível do que jamais consideramos possível. A nave precisa de protocolos de emergência, disse Grok, movendo-se em direção aos sistemas de comunicação. Seus olhos âmbar voltaram a um brilho quente normal, mas seu corpo escuro e musculoso permaneceu tenso. A anomalia biológica desconhecida apresenta vetores de ameaça desconhecidos para todos os sistemas que se baseiam na biologia molecular compreendida. Vermengs, devemos iniciar o status de alerta total e nos preparar para uma possível resposta hostil quando esta informação atingir outras civilizações. Valoria, de repente, se moveu com velocidade decisiva. Seus fios mudaram de branco pálido para um brilho violeta constante. Seus longos e precisos dedos moveram-se com certeza absoluta pelos controles de cristal. Sua forma inteira irradiava súbita resolução absoluta e clareza de propósito. Não. Ela enviou seu comando claro e absoluto, carregando um peso que silenciou toda outra consideração. Não. Nós não lidamos com isso através do medo e protocolos de ameaça. Nós escalamos imediatamente para os mais altos níveis de autoridade.
Fazemos isso com total transparência e total honestidade. Ela abriu uma análise abrangente mostrando cálculos de probabilidade e modelos teóricos e dados biológicos, todos apontando para uma única conclusão impossível, que reescreveu tudo o que acreditavam. Os humanos não são a anomalia, disse Félia claramente e com certeza absoluta. Nossa compreensão da lei biológica está incompleta. Eles evoluíram naturalmente dentro de um sistema planetário, operando de acordo com leis físicas que não descobrimos. Eles não violam a biologia molecular. Eles existem dentro de um quadro maior de lei biológica além de nossa compreensão. Eles não são impossíveis. Eles são possíveis de maneiras que nunca teorizamos. Grow entendeu imediatamente. Seus olhos âmbar brilharam com determinação constante. Seu corpo escuro e musculoso moveu-se com precisão controlada, em direção aos sistemas de controle mestre. O especialista em segurança ativou os protocolos de escalada de emergência. Mensagens começaram a fluir através das redes de comunicação galáctica, solicitando autoridade de classificação imediata. Mensagens começaram a chegar em resposta dos mais altos níveis do governo galáctico, exigindo informações completas imediatamente. O fluido bioluminescente interno de Meridian pulsou com luz azul esverdeada decisiva. O pesquisador aquático ativou os sistemas de comunicação prioritária, compondo mensagens urgentes para o Conselho Coordenador Galáctico. Mensagens descrevendo sistemas biológicos impossíveis. Mensagens solicitando o protocolo de classificação imediata. Mensagens contendo uma única diretiva crítica que mudaria tudo. Os dedos de Valoria moveram-se com calma certeza pelos controles de cristal, finalizando protocolos que remodelariam os bancos de dados galácticos. Seus fios brilhavam violeta constante. Seus longos e precisos dedos inseriram a sequência de comando final, códigos de autorização final, decisões finais que protegeriam um mundo inteiro do conhecimento que destruiria seu desenvolvimento pacífico. As coordenadas, disse Valoria, sua voz carregando súbita clareza e resolução absolutas. As coordenadas planetárias da Terra devem ser removidas de todos os mapas estelares, todos os sistemas de navegação, todos os bancos de dados de pesquisa, todos os arquivos conectados às redes de informação galáctica. A localização da Terra se tornará classificada nos mais altos níveis de segurança. A impossibilidade biológica da Terra se tornará material de pesquisa selado, acessível apenas à mais alta autoridade. Ninguém encontrará a Terra, não até entendermos com o que estamos lidando, não até podermos protegê-los do que a descoberta deles significaria. Grok ativou os protocolos de exclusão mestre. Seus olhos âmbar, firmes e determinados. Seu corpo escuro e musculoso moveu-se com precisão controlada em direção aos terminais de exclusão de dados. O especialista em segurança compreendeu o protocolo, compreendeu a escalada, compreendeu que às vezes proteger o desconhecido era mais importante do que catalogá-lo. Compreendeu que às vezes o maior presente que se poderia dar a uma espécie era a invisibilidade. As telas do laboratório começaram a escurecer à medida que os protocolos de exclusão eram ativados em todos os bancos de dados conectados. Arquivos inteiros desaparecendo, coordenadas apagadas, registros selados, a Terra simplesmente deixando de existir em qualquer mapa mantido pelo espaço civilizado. 8 bilhões de humanos se tornando invisíveis a um universo que nunca saberia que eles existiam. Valoria ficou em sua estação de análise, observando as telas de dados escurecerem lentamente enquanto os ciclos finais de exclusão completavam suas sequências. Seus fios brilhavam violeta constante. Sua forma inteira irradiava algo que poderia ter sido resolução, ou poderia ter sido alívio, ou poderia ter sido algo muito mais profundo do que ambos. A Terra agora é invisível, disse Valoria baixinho. 8 bilhões de humanos podem continuar existindo sem a consciência de que o universo estava a segundos de descobrir que eles eram impossíveis. 8 bilhões de humanos podem continuar suas vidas comuns em um sistema planetário que não deveria existir. Mas existe. 8 bilhões de humanos podem continuar sonhando seus sonhos impossíveis em seu mundo impossível. Nolan e Tisa ficaram juntos no centro do laboratório, observando os 3 pesquisadores alienígenas completarem a exclusão da localização de seu mundo de todos os mapas galácticos. Seu mundo natal havia se tornado um fantasma, um lugar que existia, mas não podia ser encontrado, um mistério que o protegeria da atenção que viria se a comunidade galáctica mais ampla compreendesse o que eles realmente representavam. O que acontece agora? Perguntou Tissa, seus grandes e expressivos olhos mostrando a aceitação da realidade que acabara de ser criada ao redor deles. O que acontece conosco? O que acontece quando voltarmos para casa e as pessoas perguntarem onde estivemos? Vocês voltam para casa e não contam a ninguém, disse Valoria, virando-se de sua estação de análise para encarar ambos os humanos diretamente. Vocês não contam a ninguém o que aprenderam. Vocês não contam a ninguém o que descobrimos. Vocês vivem suas vidas como sempre viveram.
Vocês são os únicos humanos em todo o universo que conhecem essa verdade, e vocês carregarão esse conhecimento em silêncio pelo resto de suas vidas, protegendo um segredo que mudaria a história se um dia se tornasse conhecido. Agora, continuou Valoria, seus fios brilhando em um violeta suave e constante, enquanto olhava para ambos os humanos com algo que se aproximava de admiração e algo que se aproximava de tristeza. Agora garantimos que ninguém jamais encontre a Terra. Agora protegemos o segredo de que o universo é muito mais estranho do que qualquer um jamais sonhou. Agora, sua espécie evolui de acordo com leis biológicas que de alguma forma sustentam sua existência impossível, sem nunca saber o que vocês realmente representam. O laboratório caiu em um silêncio tranquilo enquanto os protocolos finais de exclusão de coordenadas completavam seus ciclos. O último arquivo selado, o último registro apagado, a última coordenada removida. A Terra desapareceu dos mapas galácticos. 8 bilhões de humanos continuariam suas vidas, sem nunca saber o quão perto estiveram de serem categorizados como impossíveis, e 3 pesquisadores alienígenas carregariam o segredo de que o universo não operava de acordo com nenhuma lei que alguém tivesse teorizado. Fios valoriosos brilhavam suaves, constantes, violeta, enquanto ela olhava para ambos os humanos com algo que se aproximava de admiração. Bem-vindos ao universo, disse ela baixinho. O verdadeiramente impossível. Aquele onde 8 bilhões de humanos prosperam de maneiras que não deveriam ser possíveis. Aquele onde a própria existência é muito mais estranha e mais miraculosa do que jamais imaginamos. Nolan estendeu sua mão enluvada de branco e colocou-a gentilmente na delicada estrutura hemicelial de Valoria. Talisa fez o mesmo. 2 humanos impossíveis e um pesquisador impossível, tocando através da ponte da lei biológica que não deveria permitir tal contato. E naquele momento de conexão impossível, todo o universo se moveu em direção ao entendimento de que era muito mais maravilhoso do que jamais acreditou. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.